Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia! Bahia! Papi! Vamos falar um pouquinho do Bahia. Agora falar do Bahia. Mostra a imagem do pênalti direitinho, no detalhe. De condomínio. O Bahia ganhou, esse Bahia não sei não. A gente falava do Corinthians cada vez mais forte. Dívida enorme. Assim que o Bahia fez a SAF, a primeira coisa foi pagar a dívida. Projeto, o Bahia tem. Elenco, extremamente equilibrado. Tem treinador? Já há algum tempo, muito capaz. Então, o Bahia pode gerenciar o calendário destrutivo do futebol brasileiro com menos prejuízo do que boa parte das equipes. E eu acho que esse resultado de hoje, atuando com jogadores que são substitutos, e alguns deles podem eventualmente ser titulares no futuro, tem jogadores com qualidade, que podem jogar muitas vezes, vão entrar em jogos grandes e vão ajudar em jogos grandes. Rodrigo Nestor jogou hoje. Rodrigo Nestor resolveu o jogo de São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, jogando com o Dorival, para fazer uma comparação. Então, assim, tem uma vantagem, sem surpresas. Os conselheiros não dão conselho nenhum. Não, acabou. Não tem mais essa. Podem cuidar das coisas do clube. Então não podem ser conselheiros, tem que mudar o nome, né? Você não dá conselho. Você não tem mais esse papinho da política interna, assim, que arrebenta com o futebol brasileiro. Isso arrebenta. Sei que aí divide quem é a favor, quem é contra e tal. Eu acho que sim, precisar de SAF, o futebol brasileiro acaba tendo uma salvação para aquilo que foi mal feito, sendo mal feito há décadas, né? E na maioria você não tem nenhuma perspectiva de que isso vai melhorar, vai reduzir, tal. Não, só vai piorar. O Corinthians é um exemplo disso. Aí o Corinthians, então, as defesas são apaixonadas. A SAF nunca, tal, mas do jeito que vai entrar numa rota de Cruzeiro, do Cruzeiro, do Vasco, que chegou do Botafogo, estava assim. Eu quero ver como é que eles vão fazer para salvar depois, com essa gente que está lá mandando, administrando, fazendo isso aí que a gente vê. Já o Bahia, cara, você percebe, o jogo Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro foi uma demonstração jogo bem jogado, muito legal de conteúdo, de times com treinadores que sabiam o que eles estavam fazendo, que tem já um período no comando, que tem condição de organizar a equipe, um jogo pensado, estruturado. Claro, aquilo foi uma joia nesse deserto que a gente tem no futebol brasileiro. Então era nítido. Aí o Bahia ganhou do Palmeiras. Não é para o palmeirense achar que já a casa tudo é uma porcaria, tal, mas porque o Palmeiras enfrentou hoje uma equipe que está trabalhando para ser uma das grandes do futebol brasileiro, assumindo essa condição dentro de campo de muitos daqueles 12 históricos, os 12 maiores do futebol brasileiro. O tanto que o Bahia, fundador do Clube dos 13, Clube dos 13 chamava 13 por quê? Porque eram os 12 mais o Bahia. E agora o Bahia está fazendo jus a isso. Então, cara, só não precisa só mais o Bahia, ele já está incluso nos 12. Só não precisa desse pênalti. Assim, não dá para ganhar esse é um processo, essas invenções. O Bahia está no processo de colheita porque ele plantou, porque ele planificou seu futuro. Quando o Rogério Ceni chega, havia muita discussão, inclusive, sobre o jeito de jogar, que não era o jeito City, e nem podia ser, porque o Bahia estava para cair para a Série B. Então, até aquilo foi planejado. Salvação. Vamos nos salvar da Série B jogando de um outro jeito. A partir dali será implementado o jeito City. Vieram reforços. Grande parte da torcida berrando para mandar o técnico embora. Então, o Bahia que ganha do Palmeiras é um Bahia muito consistente. É uma vitória que está sendo plantada lá atrás. E aí veio a posse de bola fora de casa também. Contra o Flamengo teve mais posse de bola. Foi um jogo que não ganhou. Ano passado, um jogo aqui no Allianz merecia melhor sorte. Recentemente não ganhou. Inter na Libertadores. A grande questão é que não se colhe sem plantar antes. Quando a gente estava falando do Corinthians aqui, no Corinthians só se fala em colher. Ninguém fala em plantar. Ninguém fala em como. O Bahia plantou. Não, agora ele está colhendo. Por isso quer colher antes de plantar, né? No caso, aí fica difícil. Só em Brapa para resolver isso. Péssimos agricultores. Só uma perguntinha para a gente ter um parâmetro. Vamos lá. Vamos supor que nós vamos ser, nesse momento, teletransportados lá para a final da Copa do Brasil. A gente vai chegar no apito final. Acabou a Copa do Brasil. Tem um campeão. Tá? Te causaria mais surpresa o Bahia campeão ou o Corinthians campeão? O Corinthians. Pra mim, mas assim, eu acho que isso. hoje, assim, por isso que o professor ama o cara a cara. Faz um cara a cara pra Bahia e Corinthians.
A cara dele. Mas, assim, na hora de comparar quem é mais time, na acepção da palavra, né, é a história do PSG. Qual era o PSG melhor? O do Messi, Mbappé e Neymar ou o de hoje? Opa, É o de hoje. é o de hoje. Né? Faz um cara a cara. Não dá nem pra... Né? Mas não dá nem pra comparar. O Bahia hoje é um time na acepção da palavra, capaz de jogar bem em qualquer campo contra qualquer adversário e sem se desnaturar. Hoje, de novo. Hoje era compreensível no jogo no Mangueirão ali, cara, poupando jogadores, leva um empatezinho pra casa. Pênalti à parte, o Bahia foi quem mais buscou o jogo. Sim. Né? Então, eu acho que essa natureza do Bahia do Rogério é a natureza de time que pode competir. Mas não falo só de Copa do Brasil, não. Você descarta o Bahia na Libertadores? Eu Não. Não é descarto. favorito, mas não pode ser descartado. É isso aí. O Bahia lidera o grupo mais difícil da Libertadores. E esses reservas do Bahia são mais ou menos reservas, porque hoje você joga futebol com 16. Sim. O gol contra o Palmeiras saiu de 2 jogadores que saíram do banco. O Cauli hoje, por exemplo. Gol do Cauli hoje, por exemplo. O Botafogo queria levar o Cauli. Aí o Bahia falou grosso pra não vai levar não. Aliás, só falar grosso já é uma mudança de atitude Sim, em relação é ao isso. Bahia que a gente tem no imaginário, né? Não é aquele Bahia. Já estaria acertando o preço, como a maioria faz. Hoje ele não tem essa... o Rogério já falou sobre isso. Assim, não é que o Bahia tem um dinheiro infinito, tá? O Manchester City chegou e falou assim, pode gastar quanto quiser, só manda a conta. Não, ele tem um orçamento. Tem uma forma de administrar isso. Senão as pessoas acham que o Bahia, assim, saco sem fundo, vai dinheiro. Foi treinar na Europa, Mas, tratou o então, estadual como tem que ser tratado. E um time que está voltando a Libertadores, depois de algumas décadas, disputar a Libertadores sistematicamente, mesmo que os jogadores vão mudando ao longo do tempo, você torna aquela instituição uma especialista nesse campeonato. Um clube acostumado a fazer isso. Que a gente já Quando conhece. você tem um clube que está muito distante há muito tempo, há uma adaptação. Né? E, assim, não que o Rogério precisa, o Rogério não precisa, mas ele é o comandante desse processo. Mas você pode criar. E ele pode e o Bahia está criando isso. Então, quando tem uma viagem internacional para uma pré-temporada, você está movimentando esse clube e esses jogadores para outros contextos. Então, cara, tem muito conteúdo nessa história de Bahia. A gente tem 2 exemplos dessa história de virar habitué dessas competições. O Fortaleza chegou a bater final de Sul-Americana, né? E que de novo está numa Libertadores, está com dificuldade ali no grupo, tem um jogo pendente, mas que tem sido habitué. E um exemplo, infelizmente, um clube que agora está na Série B, né, porque acabou tropeçando, teve problemas seríssimos ano passado, troca de treinador, então o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Antes tinha perdido um título de Sul-Americana. Exatamente, foi campeão, chegou à final da Libertadores contra o Flamengo, fez um bom primeiro tempo até a expulsão. Quase ali, né? Se não tem a expulsão, Pedro Henrique, a coisa pode ser diferente. Sim. Teve o título da Copa do Brasil, mas a gente está falando aqui de competição sul-americana, né? Então, assim, você vê, claro, aí tivemos o problema no passado, que é o ponto fora da curva, foi jogar o time na Série B, mas você vê o que é a questão do hábito, de estar ali, de conhecer a competição. E mesmo quando você não tem, mesmo quando você não tem a felicidade de jogar seguidamente, você pode ir por alguns atalhos de organização, de planejamento. Me chamou muito a atenção quando o Bahia jogou as fases que eu ainda chamo de pré-Libertadores, eu também tenho essa mania. Da fase de grupo. O Bahia jogou na altitude, na Bolívia, e mandou os seus goleiros antes, dias antes. Vai parecer um detalhe para quem está de fora, mas é muito importante, até porque o técnico do Bahia é o Mister Libertadores como goleiro, né? O Rogério Ceni sabia muito bem a importância de mandar o seu goleiro antes, os seus goleiros. O Bahia mandou os goleiros antes. Sim. Foi. Para se acostumar ali com a altitude, a questão da bola, como é que a bola... São detalhes. O São Paulo de 92, que é o primeiro São Paulo campeão de Libertadores, o professor Moraci Santana fazia simulação aqui no Brasil com câmeras que simulavam a situação de altitude. Foi a primeira vez que a gente viu isso aqui, em 1992. Jogar, se não me engano, com o San José em Oruro. E era... O Palinha voava, ele fez isso, acabou com o jogo ali. Em Oruro. 3-0, se não me engano. Então, olha como esses detalhes, como diria um antigo chefe meu na Editora Abril, Deus está nos detalhes. E a conquista da Libertadores também. Pode estar nos detalhes também. Me lembra aqui o Vitor Birner, obrigado Birner, que já foram dados os 3 pontos para o Fortaleza no jogo contra o Colo-Colo, Conmebol. Então o Fortaleza tem 4 pontos nesse momento no seu grupo.
O pênalti, de novo, o torcedor do Bahia não fica bravo, né? É que não foi. Não foi, não foi. Poderia ter vencido mesmo assim, Bahia foi superior. A gente não tira nada do que a gente falou aqui dos elogios. O fato de Bahia! Bahia!